Você fica em pé no seu lugar, eu não sei se você está no ônibus, no carro, eu não sei de que jeito, mas vamos aplaudir juntos a mais nova parceria do Café com Joia, com o Caffeine Army, e a gente já começou esse primeiro episódio com o meu xodó, e eu falo que é xodó do escritório, que é xodó da família. A gente foi para Angra esse mês, e a gente teve que levar a Super Coffee de São Paulo para Angra, porque a gente não estava achando, porque o senhor meu marido estava endoidecido que a gente não encontrava. Para vocês terem noção do quanto isso faz parte da nossa rotina, eu tô muito feliz de anunciar para vocês uma parceria longeva com a Caffeine Army. Eu tô muito feliz dessa entrada, desse grupo muito especial, e agora com o Café com Joia eu vim até já de match aqui com o meu Super Coffee maravilhoso. Então eu quero que vocês saibam que eles estarão com a gente nos próximos, pelo menos nos próximos 12 meses, acompanhando a nossa jornada. E outra coisa, gente, nós temos cupom de desconto. Então o cupom te dá 10%, você clica no link aqui embaixo, nosso cupom é Café com Joia, e ainda você vai comprar o seu Super Coffee com desconto. E eu escolhi um tema muito incrível pra gente falar hoje, que é Smart Energy, que é o drive do Super Coffee, e é um tema que eu gosto muito. Inclusive eu separei esse tema baseado num livro que eu li há muito tempo atrás, e foi um tema que me ajudou a melhorar a minha energia, a minha disposição, porque nós não temos as mesmas 24 horas, o nosso tempo ele é finito, né? E ele é limitado, a nossa energia ela é limitada, então a gente tem que saber escolher com sabedoria o nosso dia a dia, a forma como a gente faz as nossas, não é só escolher o nosso dia a dia, mas quais são as escolhas dentro do nosso dia a dia, para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento da nossa energia. Então, ó, estou aqui com o meu cafecito para fazer um cafecito com joia para vocês sobre Smart Energy. Porém, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem uma surpresa no final desse café com joia, então você vai ter que ficar até o final, porque eu tenho um presente muito especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então vocês assistam até o final, porque vai ser... Nunca fiz isso aqui até hoje na história do café com joia. Quando a gente pensa em Smart Energy, né, que a gente tem uma energia mais inteligente, é justamente isso. A gente tem que entender que a gente não tem o mesmo tempo, né? Todo mundo não tem as mesmas 24 horas, a gente sabe bem disso. A Fabi, quando pegava ônibus, que fazia faculdade, que trabalhava o dia inteiro, não tinha as mesmas 24 horas da Fabi hoje, que tem um carro confortável, que mora do lado do trabalho, que tem uma liberdade infinitamente maior. E a energia também é completamente diferente. Então, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre performance, sobre produtividade, eu comecei a querer entender como é que eu poderia produzir mais, gerar mais resultado, sem que eu ficasse tão esgotada na proporção que eu gerasse mais resultado. E aí teve um livro que chama Eat That Frog, que é um livro maravilhoso, que em português fala Comece pelo mais difícil. E ele já dá, a primeira dica desse livro é justamente essa, sobre você começar o seu dia pelas coisas mais difíceis. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu tô lendo livro, por que eu gosto de ler livro 6 horas da tarde ou 7 horas da noite? Porque eu já fiz praticamente tudo que eu tinha que fazer no dia. É como se meu cérebro ele desligasse e eu não ficasse mais com pendências na cabeça. A pior coisa que tem é a gente ler livro, a gente parar pra ler, a gente parar pra estudar, a gente parar pra ter que fazer algo muito importante com um monte de pendência na cabeça. É como se o nosso cérebro ele não desligasse, aí você lê um parágrafo, vem uma pendência. Você lê outro parágrafo, você pensa em outra coisa que você tem que fazer. E muitas vezes isso acontece também antes de dormir. Então, quando a gente toma as decisões mais importantes no começo do dia, a gente para de ser um procrastinador, a gente para de ficar arrastando coisas durante o nosso dia. Isso faz com que o nosso cérebro, ele descanse um pouco mais. Então, aquela exaustão mental, que muitas vezes leva até uma exaustão física, a falta de resultado muitas vezes vem pela conta da procrastinação de decisões muito importantes. Então, essa é a primeira coisa que eu já implementei dentro da minha rotina, é não deixar decisões importantes para o final do meu dia. Nem decisões, nem atividades importantes. Então, as atividades mais importantes, que me exigem mais energia, que me exigem mais esforço, que me exigem mais uma parte mental, eu já faço logo no começo do dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é como se o ser humano ele tivesse uma
quantidade de decisões diárias limitadas. E até porque as pessoas falam assim, por que os caras, quanto mais ganham dinheiro, mais se vestem mais simples? Calça jeans, camiseta preta, não foge muito disso. Porque o cérebro, ele vai ficando exaurido pelo excesso de tomada de decisão. Eu vejo isso, gente, até na minha parte de mãe. As crianças estão numa fase que eles me consomem muito. Sempre, mãe, compra uma coisa, sei lá, que falta um lápis. Mãe, faltou uma borracha. Mãe, eu preciso fazer uma lição de casa. Mãe, eu preciso fazer não sei o quê. Mãe, eu tenho fono agora. Mãe, eu quero ir. Mãe. Isso faz com que a gente tome decisões, a gente tome atitude o tempo inteiro. Então tem horas que eu falo assim, gente, olha só, vamos fazer um combinadinho? Vamos segurar um pouco da quantidade de coisas que vocês estão me pedindo, porque eu tô com a cabeça um pouco cansada. Eu estou cansada de ter que decidir, eu estou cansada de precisar fazer coisas. Então, dá uma seguradinha, amanhã a gente volta um pouquinho com isso. E é justamente por isso. Isso normalmente acontece no final do dia, quando eu já tomei um monte de decisão, quando eu já fiz um monte de coisa, e ainda chega no final do dia mais mãe. Então, conseguir equilibrar isso, inclusive faz com que a gente consiga desprender a nossa energia para as coisas que mais importam, sem que quando eu chego no final do dia eu não consigo dar atenção para os meus filhos, eu não consigo direcionar para as necessidades deles. Então, eu tô lá na parte da manhã, eu invisto a minha energia nas tomadas de decisões e nas atividades mais importantes. O meu cérebro, ele descansa, ele para de ser um cérebro procrastinador, arrastando coisas o dia inteiro. Então, eu não fico com aquela exaustão mental. E quando chega no final do dia, ainda sobra energia para chegar com as crianças. E vamos arrepiar com as crianças, vamos falar com as crianças. Vamos resolver pepino de criança, né? Que a criança lembra 6 da tarde. Nossa, eu não fiz a lição de casa que eu tinha que fazer para amanhã. Aí vai lá a mãe que pensou o dia inteiro em coisas e ela tem que decidir mais coisas. Então, essa pausa que você tem por ter feito essas atividades faz com que você descanse um pouco mais a sua parte mental. E a gente sabe, né, gente, que a parte de exaustão mental é o que leva a gente a um burnout, é o que leva a gente a crise de ansiedade. Então, por mais que às vezes pareça uma coisa balela o que eu tô falando pra vocês, é algo muito delicado, é algo que a gente realmente tem que prestar atenção. Uma outra coisa que ele traz nesse livro que é muito importante, que é a lei de Pareto, 80-20, né? Essa lei de Pareto a gente pode aplicar de diversas maneiras, mas é que, na forma como ele traz, é que 20% das nossas atividades geram 80% dos nossos resultados. E isso é muito importante. Então, pra gente entender o quanto que a gente enche a nossa agenda com um monte de balela, a gente lota a nossa agenda com um monte de coisa que não traz resultado. Eu até li uma frase em relação a isso hoje, né? Do quanto as pessoas adoram se sentir ocupadas, do quanto as pessoas adoram se sentir. Ela acha que o estar ocupado significa que ela está produtiva. E existe um problema em relação a isso, porque às vezes você olha a sua agenda e você fala, nossa, minha agenda tá maravilhosa, minha agenda tá lotada, minha agenda tá cheia de coisa. Só que a agenda lotada, só que com coisas que são improdutivas, de novo, não é smart energy, você só tá desperdiçando a sua energia. Então, o ponto principal é conseguir colocar na sua agenda, e de preferência nos primeiros horários, as coisas que mais importam. E, Fabi, quais são as coisas que mais importam? Existe um exercício muito legal da gente conseguir chegar chegar assim, quais são as coisas que mais importam? Imagina que você só tem 30 minutos do seu dia para trabalhar. E para gerar todos os resultados que você precisa. Qual é a atividade-chave que você faria nesses 30 minutos? Então, quando você pensa dessa forma, você já começa a entender, cara, para eu gerar o resultado que eu quero, eu teria que fazer, sei lá, essa atividade. Então, você consegue entender que essa, por exemplo, do vendedor, talvez a atividade mais importante de um vendedor é a prospecção. Por quê? Porque não existe funil de venda se eu não tenho prospecção, não existe fechamento se eu não tenho prospecção, não existe contorno de objeção, follow-up, não existe pós-venda se eu não tenho prospecção. Então, o vendedor, a atividade mais importante da vida dele é a prospecção. Então, a forma mais inteligente de eu investir energia quando eu sou um vendedor é prospecção. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia, que é a ação mais importante, que vai desgastar, que vai ter um desgaste mental e emocional maior e que gera o maior resultado que você precisa? Nesse caso, a prospecção. Então, tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer. Então, a gente tem que revisitar um pouco da nossa agenda de coisas que poderiam facilmente ser duplicadas no sentido assim, você poderia passar para outras pessoas poderiam fazer, ou ninguém deveria estar fazendo essas atividades. Sabe aquele monte de coisa que você faz para encher linguiça, que não agrega em absolutamente nada, não gera nenhum resultado, mas você tá lá fazendo. Por quê? Não sabe por quê, porque é hábito. Às vezes são coisas passadas que você fazia que hoje já não faz mais o menor sentido. Você está desprendendo a sua energia, que é finita, com algo que não gera resultado. Então, esse é um exercício que eu adoro fazer, que é continuar
É manter um hábito de revisitar dentro da minha agenda quais são as atividades que eu faço. E não só as atividades que eu faço, mas no horário que eu faço essas atividades. Para que eu não seja uma procrastinadora e para que o que eu faço, ele gere um bom resultado. Então, tem coisas que só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. E ela gera um alto resultado. Ela gera muito resultado. Então, essas são as atividades que eu não posso delegar. Eu já contei isso para vocês diversas vezes, mas talvez você chegou no Café com Joia agora. Por exemplo, quando eu era empresa, quando eu não tinha a quantidade de funcionários que a gente tem aqui hoje, quando eu fazia praticamente todos os processos da empresa, eu tive que aprender a delegar um monte de coisa que poderia ser delegada, mas que não gerava resultado. Então, assim, coisas muito simples. Por exemplo, fazer mercado. Eu não lembro a última vez que eu pisei dentro de um mercado. E você fala assim, pô, Fabi, mas às vezes a fruta não... Eu já falei isso pra vocês. Às vezes a fruta não vem do jeito como a gente gostaria. A pessoa não seleciona do jeito que a gente gostaria. Talvez eu vou pagar uns 10% a mais de supermercado pela sua comodidade. Mas, gente, na minha casa a gente come muito, assim. São 3 crianças que às vezes comem, sei lá, 3, 4 bananas cada um num dia. Eu não sei nem pra onde vai tanta banana. Mas sabe assim, é tanto volume de comida. E o Theo tá numa fase que, cara, ele come 2 hambúrgueres, 2 pratos de macarrão. Tá na fase de crescimento, menino, né? Quem é mãe de menino entende o que eu tô falando. Então, sei lá, às vezes eu levaria 5 horas por semana para fazer mercado. Dentro do meu horário produtivo, o quanto que eu consigo gerar de retorno se eu pego essas mesmas 5 horas e eu começo a colocar atividades A, que são aqueles 20% que geram 80% do meu resultado. Será que não paga esses 10%? Ou o tempo que eu levava para ir no correio? Eu gero dinheiro para um portador, que talvez eu não estaria gerando esse dinheiro. E essa hora que eu ganho, por exemplo, é exatamente assim. O Geraldo que tá com a gente, o GG, né? O Geraldo que tá com a gente foi exatamente assim. Achei o Geraldo no aplicativo, o Geraldo tá com a gente até hoje. Vocês têm que ver. Depois, gente, vocês têm que conhecer a história do Geraldo. Coisa aleatória, né? Até bonitinho. Comprou o próprio carro. Você vê, ele chega aqui no escritório todo arrumadinho, todo engomadinho. Começou com a gente. Ele era nosso portador. Picado, assim. E eu comecei a entender com o processo, tendo o Geraldo fazendo coisas pontuais pra mim, por exemplo, ir até o correio. Essas 2 horas que talvez eu perdia indo até o correio, eu ganhava muito em produtividade. Então, eu comecei a entender um pouco mais das coisas que poderiam ser completamente delegáveis, que eu fazia, às vezes, por ego, por luxo ou por falta de consciência daquilo que deveria ser delegado. Só que eu não enchi a agenda, esses horários, com mais linguiça, né? Por outras coisas que não geram resultado, mas com coisas que só eu poderia fazer e que eram completamente importantes para dentro do meu processo. E também, muitas vezes, não colocar nada na agenda. Então, de entender que eu tô numa fase completamente diferente hoje da minha vida e que eu não posso também operar com o mesmo padrão da Fabi de 15 anos atrás, que lutava pra sobreviver, pra pagar dívida, pra sair de onde eu tava. De entender que eu estou num momento diferente e que esse momento diferente ele me permite vivenciar novas coisas. Eu não posso querer operar na minha vida hoje com as mesmas dores, com as mesmas crenças e com as mesmas limitações de consciência da Fabi de 15 anos atrás. Então, eu também tive que me desapegar de alguns padrões emocionais, de hábitos que estavam na minha vida de muito tempo, de uma pessoa que estava com muita escassez, que era aquela que eu via aquela frase só prospera quem cedo madruga. Então eu tinha que trabalhar das 5 da manhã à meia-noite, e se eu não trabalhasse dessa forma eu não seria digna. Então entender que esse deserto eu já passei por esse deserto. Então como é que eu posso aproveitar o momento que eu estou, trabalhar com uma forma muito mais inteligente a minha energia, o meu momento atual, as minhas prioridades e até mesmo tudo que eu tenho de conveniência dentro da minha vida. Então, é um trabalho constante da gente saber poupar a nossa energia, porque, de novo, ela é finita, né? Então, ela é limitada. A forma como a gente escolhe aquilo que a gente faz no nosso dia, o que a gente escolhe fazer do nosso dia e o horário que a gente escolhe fazer as coisas do nosso dia, isso faz muita diferença. E eu espero que você implemente isso. Pegue a sua agenda, revise a sua agenda, comece a analisar tudo que você faz que realmente gera resultado, aquilo que você não gera resultado. Corte da sua agenda, aprimore isso, refine isso. Comece a pensar quais outras coisas que você poderia estar fazendo que não está fazendo e o que você está fazendo que você não deveria estar fazendo. Eu espero que esse hackzinho de produtividade faça diferente. Então, faça uma análise do que você tem que parar de fazer, do que você precisa começar a fazer e quais horários que você anda fazendo as coisas mais difíceis, que eu tenho certeza que isso vai fazer um impacto diretamente no seu resultado, só que, acima de tudo, na sua energia, porque
a gente precisa ter mais energia e disposição para as coisas que realmente importam. E aí, gente, como prometido, eu quero trazer para vocês a surpresa desse final desse episódio. Esse episódio que estamos aqui dando o start na nossa grande parceria com o grupo da Caffeine Army. E já começando com o nosso cafecito ou super coffee aqui com vocês. Eu tenho um desafio para vocês. Ah, Fabi, mas não vi o podcast a tempo. Gente, vamos combinar? Terça e quinta, 15 minutinhos, não tem segredo. A culpa é sua se você não viu esse podcast a tempo. Este podcast está no ar dia 17, terça-feira. Então você tem 24 horas, ou seja, até a quarta-feira, até amanhã, às 8 da manhã, dia 18, para postar nos seus stories. Não precisa ser nos stories. Um story, a forma como você prepara o seu cafecito. Eu, por exemplo, na minha rotina da manhã, eu adoro misturar com um shake. Eu vou até compartilhar com vocês como é que eu faço o meu. Eu misturo, gente, eu faço uma mistureba e fica top. Depois vocês experimentam. E é justamente isso que eu quero ver. Primeiro eu quero ver qual que é o sabor que vocês utilizam no seu cafecito. Eu adoro o original. Tem gente que gosta de beijinho, tem gente que gosta de pistache. Cada um tem um sabor favorito, mas eu quero ver como você prepara. Aí marca o @ do Café com Joia pra eu conseguir ver você. E, obviamente, faz aquela moral, né, pro Caffeine Army. Então, marca o grupo Caffeine Army pra ver, olha, eu vim do Café com Joia. E aí, dentro dessas 24 horas, eu vou selecionar 10 pessoas para vir receber um kit em mãos do Super Coffee. Então, vai ser um kit Super Coffee no Café com Joia presencial do dia 26 de junho. Então, vocês vão ganhar o kit e ainda por cima vão ganhar um ingresso para estar comigo aqui no Café com Joia. Então, gente, vocês caprichem, porque eu quero poder entregar em mãos para você esse kit. Quero te receber aqui no Café com Joia presencial. Então, vai ser café em dobro. Super Coffee e Café com Joia para vocês. Então, poste no story de vocês. Marca o Caffeine Army para fazer aquela moralzita para ver, ó, tamo junto lá no Café com Joia. Uhul! Marca o Café com Joia para eu conseguir enxergar vocês. E vocês têm 24 horas. Ah, Fabi, passou quarta-feira, 9 da manhã. Você não gastou sua energia da forma apropriada. Você não fez o que mais importava no momento mais rápido. Então, aproveita. Já começa o seu dia com Smart Energy fazendo o que mais importa, que eu acho que talvez eu possa te ver aqui no dia 26 presencialmente. E eu te espero quinta-feira no nosso próximo Café com Joia.